Eu acho que essa decepção aí do Briatore também parte do fato de que a galera achava que o Colapinto era o novo Senna e que ele ia sentar no Uhum. carro e ia correr igual o Pierre Gasly. Pô, não vai correr igual o Pierre Gasly, não vai correr igual o Stablecon, não vai correr igual esses caras. Abre aspas para Flávio Briatore. Colapinto não progrediu tanto quanto esperávamos. Veterano italiano diz que já esperava uma corrida difícil para o argentino, já que largou na parte de trás do GP da Espanha, mas achou que foi um dia decepcionante. Tá, então vamos explicar um negócio aqui, primeiramente. Esse não progrediu tanto quanto esperávamos é especificamente sobre o GP da Espanha. Apesar de dar a entender que não, Que é no geral, é. que é no geral. Mas, é o seguinte. Eu diria que Franco Colapinto já tá levemente ameaçado. Você acha? Eu acho. Por quê? Porque eu acho que o Briatore achou que ele ia entrar entrando, entendeu? Entendi. E aí nós temos falas de Briatore aqui, por exemplo, ó. Você pode ler pra gente, senhor Claro. Rafael? Ele disse: a tarde de Franco foi difícil, pois ele largou de trás e teve uma corrida decepcionante, não progredindo tanto quanto esperávamos. Pois é, uma corrida decepcionante. A questão é que ele fez 3 corridas até agora, né? Se eu não tô Foram enganado. 3 Foram corridas, 3 sim. corridas e Essa rodada tripla. eu diria que nenhuma das 3 foi muito surpreendente, né? Então isso já De é algo fato. que pesa contra o Colapinto aí. Mas ele se explicou aí sobre a corrida da Espanha. Acho que ontem foi difícil com o problema da caixa de câmbio. Começar de trás aqui é muito difícil com o ar sujo. Pois é, o Colapinto teve um problema no treino classificatório, pra quem não lembra, ele acabou não conseguindo fazer uma boa corrida no domingo, porque teve uma classificação que comprometeu a corrida aí, segundo o próprio e segundo até o Flávio Briatore. Briatore. Mas eu acho que o Briatore deve estar refletindo aí se valeu a pena trocar Jack Dohan por Franco Colapinto. E aí nós trouxemos números, Uhum. Sr. Rafael. Um comparativo aí entre os dois. O Colapinto tem 12 corridas na carreira, exatamente o dobro do que o Jack Dohan. Em pontuação, o Jack Dohan fez 0 pontos na sua trajetória na Alpine, enquanto o Colapinto fez 5, mas vale dizer que aquela Williams que o Colapinto pilotou no final do ano passado era mais competitiva que essa Alpine do começo do ano aqui, né? Pelo menos eu diria que sim. A melhor posição do Colapinto na carreira foi um P8, a melhor posição do Jack Dohan na carreira foi um P13, a melhor classificação do Colapinto foi um P8, a melhor classificação do Jack Dohan foi um P11, e aí nós temos 3 abandonos pro Colapinto e 2 abandonos pro Jack Dohan. Aí a questão do abandono preocupante pro Jack Dohan, porque ele abandonou 1/3 das provas que ele correu, né? Exatamente. E enfim, né? Mas tá aí a comparação entre os dois. E aí a pergunta que eu te faço é se já dá pro Briatore se arrepender de ter trocado ou tá tudo bem. Acho que nenhum dos dois. Acho que não dá pra se arrepender, mas também não está tudo bem. É. Cara, assim, eu acho que o Colapinto é mais piloto que o Jack Dohan. Eu bati nessa tecla quando foi anunciada a troca. Eu ainda acho. E querendo ou não, as corridas do Franco até agora, apesar de não ter sido nada bom, nada brilhante, eu consigo passar o pano. Por exemplo, a corrida dele foi muito. A última corrida dele, que foi o GP da Espanha, foi muito comprometida pelo fato dele ter quebrado no quali. E não foi que ele quebrou porque ele bateu o carro no muro, que ele bateu o carro em outra pessoa. O carro quebrou apenas pela natureza da Alpine ali, pelo instinto natural das peças da Alpine não segurarem nada, entendeu? Então o carro quebrou, a corrida dele foi toda prejudicada. Aí a gente volta pra corrida anterior, que é Mônaco, não também passando um pano pra ele, mas Mônaco a gente sabe que é algo específico, ainda mais pra um cara que tava na segunda corrida, tava tentando se adaptar ao carro, etc. E aí o GP de Imola eu acho que talvez seja o mais preocupante desses 3 aí, que apesar de ser a estreia dele, foi o GP que ele bateu no quali, né? Ele bateu até de maneira mais razoável aí, obviamente essa batida também comprometeu toda a prova dele. Então, assim, não acho que seja um começo muito bom do Franco, não acho que ele tá fazendo, por exemplo, algo similar ao que ele fez ano passado. Eu acho que quando ele começou na Williams, o impacto inicial dele foi muito melhor do que vem sendo agora com a Alpine, mas eu ainda acho que ele precisa de tempo, precisa de paciência. Eu acho que ele é um bom piloto e, e usando essa tela aí própria de comparação, eu acho que ele é razoavelmente melhor do que o Jack Dohan. Então, eu acho que a questão do Colapinto, realmente, assim, por ele ter feito esse negócio de entrar na Williams no ano passado e começar já muito bem, tipo assim, muito melhor do que o Logan Sargent, é o que eu sempre falo aqui, eu acho que ele foi até mais bem cotado do que ele merecia, assim. Uhum. Ele fez um trabalho que pra mim foi interessante, mas também não foi espetacular e tudo mais. E, e aí a expectativa quando ele entra na Alpine é justamente essa, porque
ele já era o piloto titular da Alpine antes dele ser, né? Sim. Quando ele é contratado para ser piloto reserva, a gente já sabia o destino do Jack Dohan, a gente já sabia que ele seria demitido, a menos que ele, sei lá, tirasse um baita de um coelho da cartola ali, fizesse ótimas corridas, pontuações e tudo mais. Mas aí ele fez o favor de abandonar 1/3 das provas que ele correu, fora batidas fora de prova, assim, treino e tal. Então, realmente ficou muito difícil para segurar o Jack Dohan. Mas eu acho que essa decepção aí do Briatore também parte do fato de que a galera achava que o Colapinto era o novo Senna e que ele ia sentar no carro e ia correr igual o Pierre Gasly. Pô, não vai correr igual o Pierre Gasly, não vai correr igual o Esteban Ocon, não vai correr igual esses caras, né? E a gente viu, por exemplo, no próprio GP da Espanha, o Pierre Gasly ali ficou na 8ª colocação. Claro que é injusto até fazer essa comparação nesse GP específico, porque o Franco também nem conseguiu correr o Q2, né? No treino classificatório por causa do problema lá de caixa de marcha dele. Mas ainda assim, não dá pra comparar com o Gasly. Ele provavelmente vai tomar uma surra em pontos aí. Mas eu acho que, sei lá, se tiver uma paciência com ele é um piloto que tem capacidade pra se desenvolver e virar um piloto interessante, assim. Muito mais do que o Jack Dohan tinha, na minha visão. Eu vejo assim também, até comparando com o próprio Gasly, que você falou que ficou em 8º na última prova e fez 4 pontos. Mas em Imola, o Gasly eu acho que não pontua, né? Em Mônaco também acho que não. Então, tipo assim, dessas 3 provas que teve Gasly contra Colapinto, acho que o Gasly só pontuou em uma mesmo, que foi nessa última. Então, assim, não foi também como... Porque o que aconteceu com o Jack Dohan, por exemplo, era o GP do Bahrein, que o Gasly foi 6º, 7º, sei lá qual foi a posição, acho que foi 6º. Sim. E o Jack Dohan foi tipo 12º, 13º, que era uma discrepância muito grande. Mas a gente viu que nesse último recorte aí, que o Colapinto está inserido, o Gasly também não fez uma cacetada de pontos, né? Então, assim, também vale ressaltar, né? Pontuar com essa Alpine não é exatamente uma tarefa tão fácil, assim, como às vezes... Como em alguns recortes específicos parece ser. Não é, realmente. O Gasly, pra quem não sabe ou não se lembra, o Gasly ele pontuou em 2 corridas esse ano só. Que é Bahrein e essa última. Bahrein e essa última, E, enfim, e aí é isso que você falou, os recortes da Alpine são um negócio muito doido, porque no Bahrein ele fez uma corrida no top 5 a corrida quase inteira. Sim. Né, e acabou ficando em 6º ali, que foi meio que ultrapassado, acho que até pelo Verstappen. Na última volta, no final da volta, sim. no final da prova, né? E aí você faz essa corrida no top 5 e depois volta a sofrer, né? Exatamente. É um negócio engraçado aí a situação da Alpine, mas até por isso eu critiquei muito o Dohan nessas ocasiões, que é o seguinte, pô, por você estar numa equipe que tem esses recortes muito positivos, seguidos de recortes muito negativos, no dia que tiver bom, você tem que aproveitar. Tem que aproveitar, E o Jack Dohan não fazia isso, cara. O Jack Dohan não fez isso quando ele teve as oportunidades dele. Pra mim, é tipo assim, ele não ter pontuado no Bahrein foi assim, uma falha razoável dele ali. Então, assim, porque o carro tava muito bom naquele final de semana. Então, acho que pro Colapinto a lógica é a mesma. Tipo assim, ele tem que começar a aproveitar essas chances que surgem pra ele aí. No GP da Espanha ele não aproveitou, ele tem uma desculpa boa pra isso, né? A caixa de câmbio quebrou ali no classificatório. Mas a gente sabe que no final do ano, ninguém lembra. Sim. Se a caixa de câmbio quebrou, ninguém lembra se o pneu furou, ninguém lembra nada. O pessoal só olha pra tabela e fala, olha, esse cara aqui fez 2 pontos, enquanto o companheiro de equipe dele fez 58. Então, ele é horrível. Né? Então, tipo assim, acho que o Colapinto precisa ficar esperto, porque ele também não tá consolidado, mas ele tem mais costa do que o Jack Dohan, isso é fato. Tem, de fato, e ele também não tem uma sombra, né? O Jack Dohan tinha a sombra dele mesmo. Eu tô vendo uma sombra ali, ó. Não, tudo bem ali. O fotógrafo da Fórmula 1 ali. Mas além disso, por exemplo, a Alpine tem o Paul Aron como piloto reserva, mas é fora também ser por um cara que não é testado em uma fogueira, que esse carro da Alpine atualmente é uma fogueira. Querendo ou não, o Jack Dohan tinha o Colapinto, que fez uma boa passagem pela Williams, que teve um impacto inicial na Williams muito bom, etc. Então, acho que até por isso aí, pela falta de concorrência, o Colapinto vai ter uma paciência um pouquinho maior, pelo menos aí. Não serão as 5 provas lá que foi noticiado quando saiu lá esse contrato dele. Não, porque 5 provas é um negócio. 5 provas é muito bizarro. Mas é porque é o que o Dohan fez esse ano, né? Porque são 6, só que ele faz uma também no último ano. Sim. Mas o Briatore até o Briatore já falou que Desmentiu, não procede, né, essa história das 5 provas aí. Mas quem anunciou isso foi a própria Alpine, né? Vale ressaltar então, também. A Alpine anuncia e depois o Briatore desmente, né? O que é uma bizarrice, né? Tipo assim, isso mostra o nível de desorganização da Alpine. Exatamente. Tipo assim, é um negócio que, cara,
Não tem lógica. A Alpine não tem lógica. Até, sei lá, mês passado ninguém sabia quem mandava, porque tinha um chefe de equipe, mas o Briatore mandava mais chefe de equipe, aí o chefe de equipe vai embora. tá com medo de ser preso, vai embora. Tipo assim, cara, é uma zona, cara. Impressionante como é uma zona o que acontece na Alpine. Inclusive, você falou de... Só paralelo aí, que você falou de... Complete. Não vou completar nada a ver. Você falou de... Qual foi a palavra que você usou? O quê? Desorganização. Desorganização, Você viu a entrevista do Luciano de São Paulo falando que faltou desatenção pro São Paulo? Faltou desatenção. Faltou desatenção. É muita falta de desatenção. Eu vi. Belíssima entrevista. A galera tá falando aqui, ó. Briatore já anunciou que ele tem que melhorar se quiser continuar. Acho que essas 5 aí são reais. Tipo assim, pro Briatore sempre são reais essa história de 5 corridas. Mas não. Então. Ele não vai ser demitido após o GP da Áustria. A não ser que ele... Então, porque a não ser isso. que ele faça uma proeza muito boa. Tipo assim, ele capote o carro no Canadá e na Áustria ele mate a mãe do Briatore. Exatamente, Mas, pô, é porque é isso que você falou, mano. Tipo, não tem quem pôr, cara. Não tem quem pôr, então. Não tem quem pôr, então não dá. Ó lá. E se o Drogovic pontua com essa Aston Martin no Canadá? As chances do Briatore botar o Drugo ali como sombra são altas. Será que ele vai meter essa? Não vejo assim, não. Vai meter esse louco. Eu não duvido que o Drogovic vire um nome pras equipes se ele fizer alguma coisa positiva na corrida que ele tiver. Você não duvida. Hoje você não duvida que se o Drogovic assumir o carro do Yuki Tsunoda, você não duvida que ele vai ser campeão mundial. Não. Pô, mas você acha tão absurdo assim o cara pontuar? Fazer um 10º? Não é absurdo, mano. Não, de fato não é. Não é absurdo, não é absurdo. É improvável. Até porque se alguma Aston Martin for fazer alguma coisa, provavelmente vai ser um Alonso. Então. O que eu acho improvável é ele virar sombra, entendeu? Eu não acho impossível ele pontuar. Eu só acho impossível ele virar essa sombra aí. Não, mas eu acho o Drogovic mais talentoso que o Alonso. Não, brincadeira. Mas assim, eu acho possível virar sombra assim, cara. Justamente por isso. Tipo assim, tem uma falta de nomes, assim, que eu acho que assim, se a Alpine tiver ali com medo e querendo uma bola de segurança, ou eles têm que ir pro Pérez, ou, mano, não tem o que fazer. E aí você, tipo assim, aí a melhor alternativa é o cara que já correu pelo menos uma vez na Fórmula 1 e fez algo positivo. Agora, eu acho isso inteligente? Não. Porque a própria Racing Bulls, que era AlphaTauri antes, fez isso com o Nick De Vries e a gente viu o fim que deu, né? Exatamente. Não é assim que funciona. Mas, não sei, né? O Drogovic é razoavelmente respeitado, eu acho, dentro do grid, assim. O Liam Lawson fala muito bem dele. Não que o Liam Lawson... Então, acho que é um puta parâmetro. Cara, não é um puta parâmetro, assim, mas é tipo um reconhecimento interessante. Um piloto que tá lá dentro falando que você merecia uma chance. É óbvio que o Hamilton não vai falar, nossa, Felipe Drogovic deserves a chance in Fórmula 1. Não vai ter, né, pô? O Hamilton não vai fazer isso. Um cara que tá com o pé fora da Fórmula 1 é mais fácil falar, né? Nem o Verstappen também vai fazer isso, que o Verstappen que é amigo dele de iRacing. Luiz Caldeira falando aqui, ó, sendo um esporte tão difícil, a gente se emociona demais com rookies. Se o cara estreia numa oportunidade e faz ultrapassagem, nós já temos como promessa absurda. Um pouco. É verdade. Então é porque é aquela coisa, né? Tipo assim, às vezes o atacante estreia fazendo gol, mas não necessariamente significa que ele vai fazer gol o resto da vida. Às vezes ele pode ter sido o último gol da vida dele, pode ter sido aquele primeiro. O primeiro, exato. Tentativa e erro. O Luiz Otávio Mafra tá por aqui, ó, perguntando aqui, ó. Red Bull com Marco ou Alpine com Briatore? É 80 por hora. Quem queima mais piloto? Olha, o Briatore acabou de chegar, né? De volta. Então eu diria que o Helmut Marko. Mas nesse processo aí ele já, né? Revelou um ele falou que ele já meio que demitiu 2 pilotos, né? Porque ele impede o Ocon de correr a última prova do ano passado. Meio não, ele realmente demitiu 2 pilotos. E agora o Jack Dohan aí, que assim, ele foi demitido, mas ele já entra demitido, né? Ele já entra de aviso prévio. Não, pra ser honesto, o Briatore não contratou o Dohan, mas ele demitiu. Então, mas aí é foda, é tipo gestão nova que chega. Não, eu sei, mas aí o treinador já tá lá, pô, vai demitir, mas nem conta, não é o cara deles, né? O Dohan não era o cara do Briatore. Não, de longe não. Né? Enfim, o melhor amigo do Nelsinho Piquet, né? O Flávio Briatore. Não sei se amizade é uma palavra. Pior que eu vi alguém esses dias, não defendendo o Nelson Piquet, mas fez um ponto que eu nunca tinha pensado. Quando tem o fatídico caso lá, o Nelson Piquet tinha 21 anos, mano. Caralho, deve ser foda também aguentar a pressão psicologicamente dos caras te comendo ali. Não, tipo assim, cara, pra ser honesto,
Não, tipo assim, não, O não que Nelsinho inocente Piquet- ele é, né? Não, o Nelsinho Piquet era um piloto ruim pra Fórmula 1. Esse é o primeiro ponto. Eu cravo aqui. Ele era um piloto ruim para a Fórmula Não sei 1. se ruim, mas ok. Ruim, no máximo mediano, vai. Eu acho que era mediano. Eu acho que eu acho ele um piloto que ele era, naquela época ele era fraco pra Fórmula 1. Primeiro ponto. Segundo ponto. Eu entendo ele ter se sujeitado a fazer o que ele fez. Eu não quer dizer que tá certo, mas eu entendo. Você entende, do ponto de vista dele. Eu entendo a pressão que ele deve ter sentido ali, De novo, com a idade que ele 21 anos, tinha, mano, sem muito apoio, porque ele próprio falou que, né, o pai dele, que Sim. devia ter apoiado, né, não fez Não isso. fez, né, enfim. não fez o papel. Não fez o papel. Né? Enfim, mas é isso então, rapaziada. Comentem aí a opinião de vocês aí sobre Flávio Briatore. Sempre um prazer, né? Ouvir.